Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação o que eu vou dizer é absurda, mas ao mesmo tempo eu já estava esperando que o governo Bolsonaro falaria isso, né? Governo Bolsonaro e Ministério da Saúde estão culpando a OMS por a pandemia que vai afetar o Brasil. Você vai ver, quando vai começar a morrer pessoas no Brasil e que o Brasil não vai conseguir lidar com a situação, o Bolsonaro e o Ministério da Saúde vão culpar a OMS, chamando a OMS de comunista, que não avisaram antes, que não declararam pandemia. O Ministério da Saúde está dizendo que culpa da OMS porque não declarou pandemia mais cedo. E se caso declarou pandemia mais cedo, o Brasil poderia tomar a prevenção. Mentira, mentira! Por que o brasileiro é tão cara de pau? Por que o brasileiro não assume seus erros? Por que todos os brasileiros são assim? Quando cometem erros, depois culpam os outros. Ministério da Saúde e governo Bolsonaro estão culpando o OMS, dizendo que se o coronavírus está se espalhando agora no Brasil, é porque o OMS não avisou de pandemia, não declarou pandemia mais cedo. Meu Deus! A maioria dos países, a Rússia, desde que a Rússia percebeu que o coronavírus estava se espalhando na China, a Rússia começou a fechar as fronteiras. A Rússia começou a distribuir testes nos aeroportos, a colocar zona de quarentena no aeroporto. Não ficou esperando que a OMS declarar a pandemia. E os outros países que não tomaram providência, no caso da Europa, porque a Europa é um país aberto, um país que não tem fronteira, é um país que já estava marcado para ser fodido mesmo. E não tem, a culpa não é de OMS. A OMS ela só tenta avisar as pessoas. Essa aqui está se espalhando, essa aqui é perigoso. Mas a OMS não obriga as pessoas a tomar a previdência. A OMS é só uma organização que dá dica, digamos. E cada país tem que ter inteligência de tomar previdência, de investir na prevenção. Agora o Brasil não investiu na prevenção, o Brasil não testou ninguém no aeroporto, o Bolsonaro falou que testou, que monitorou porra nenhuma. O Brasil foi um dos únicos países que nem mediu a temperatura das pessoas chegando no aeroporto. O Brasil, todos os países já estavam cancelados os eventos públicos. O Brasil decidiu continuar com o carnaval, mesmo sabendo que a pandemia, que tinha um risco. A OMS avisou que tem risco, evento público. O Brasil decidiu não cancelar. E agora está dizendo que se o coronavírus se espalhar e o brasileiro morrer, vai ser culpa da OMS. Não vai ser culpa do Ministério da Saúde do Brasil, não vai ser culpa do governo Bolsonaro. Esse é típico brasileiro. Culpa os outros por os erros que cometem. Por isso que tem raiva dos brasileiros. Assuma seus erros, seja profissional, porra. Assuma o que você está fazendo. Ou sai do poder, não, vai ministrar uma padaria. Não ministra o Ministério da Saúde, não seja presidente do Brasil, se você não tem responsabilidade com a população. As pessoas têm que ter consciência. Pessoa que entra no poder, líder, qualquer serviço público, todo mundo que vai nesse tipo de trabalho está lá para servir a população e para proteger a população, inclusive o exército brasileiro. O exército brasileiro teria que estar na fronteira com a Venezuela, a fronteira com a Argentina, igual que a Rússia está fazendo. O exército brasileiro teria que estar na fronteira, medindo a temperatura, controlando as pessoas entrando no Brasil. Esse é o trabalho do exército brasileiro, proteger a soberania, proteger a população brasileira. Mas não, meu amigo, não. Brasil é puteiro onde todo mundo entra. Brasil ninguém toma consciência de nada. E agora, meu amigo, o coronavírus está se espalhando no Brasil. O Brasil vai culpar o OMS, a ONG comunista do OMS. Mas o Brasil não assume nada. E Rússia, só para te dizer, Rússia estava distribuindo, Rússia que entregou teste para Irã. Irã não tem capacidade de produzir os seus próprios testes para coronavírus. A Rússia entregou mais de 50 mil testes rápido. A Rússia entregou para Irã. A Rússia também entregou teste, porque o laboratório da Rússia fabrica teste de coronavírus. É por isso que a gente tem teste para todo mundo na Rússia.
E a Rússia distribui teste para o Irã, praticamente grátis, e distribui teste para a China também, porque estava faltando teste lá. E também fiz a proposta para o Brasil, e o Brasil não aceitou o teste, diz que. Não nem pediu à Rússia, porque o Brasil só quer saber dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão faltando teste também. Eles não querem saber dos testes vindos da Rússia, porque a Rússia é um país comunista. Agora o Brasil não tem teste para fazer teste para todo mundo, porque o Brasil é orgulhoso demais para pedir. E também aquela via ideológica que eu não vou pedir para um país comunista, a Rússia teria dado de graça os testes. E você poderia colocar nos seus aeroportos, testar toda a população brasileira, e a Rússia te entrega a preço baratinho. Mas o Brasil não, ele está esperando o teste vindo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está faltando teste também para coronavírus. Por isso que não tem teste nos aeroportos no Brasil, não tem teste em nenhum lugar no Brasil, e agora eles estão querendo parar de testar as pessoas quando chegar a 100. Eles só querem testar as pessoas maior de idade. E os outros brasileiros não vão ser testados, não vão ter sua doença confirmada, não vão ter sua morte registrada, e não vão ter tratamento, porque se não tem teste, não tem confirmação da doença, se não tem confirmação da doença, não tem cura, não tem tratamento. E sua morte não será registrada. Apenas pessoas idosas vão ser testadas, porque o Brasil tem 3 mil testes. E a Rússia estava para entregar 50 mil testes, para Irã, para China, para Brasil, para qualquer país que pedir. Mas a Rússia não quer, o Brasil não quer, porque via ideológica. Então morra por via ideológica, seus idiotas babaca. Vão morrer todos por via ideológica. Seus merda.